E aí galera, bom, hoje eu vou passar para vocês um joguinho chamado Dead Rising. Eu prometi para vocês que eu ia fazer testando em várias máquinas diferentes. E é isso que a gente vai fazer. Ao final desse vídeo você vai saber se roda ou não na máquina de vocês. E assim, muita gente falou que é um mau port e tal. E a gente vai tirar essa prova real agora, se roda ou não. Bom, para começar, o jogo foi programado em DirectX 11. Se você tem uma placa, por exemplo, uma 980 GT, uma GT 230, 240, uma GT 280, que é uma placa muito forte, ela não vai rodar. E você fala, eu tenho os patches lá que você pode instalar para emular e fazer com que a placa rode o DirectX 11 mesmo sem ela ser. Beleza, se você instalar isso daí, que muita gente promete que vai abrir, o jogo só vai abrir, mas não vai rodar porcaria nenhuma. Enfim, se você tiver nas dúvidas do detalhe da placa de vídeo, só dá um toque que a gente pega e nos comentários aí eu falo se roda ou não roda. Vamos começar. O requerimento mínimo do jogo era 6 GB de memória RAM. Isso era o mínimo. Verdade ou mentira? Mentira, com 4 GB roda de boa. Aqui nesse vídeo a gente vai testar umas 10 máquinas aí rodando com 4 GB. Se fala, então 4 GB é o mínimo? É o mínimo. Mas eu tenho uma máquina muito forte aqui com 2 GB. Vai rodar? Não vai rodar. Ele até abre o jogo. Se quiser dar uma olhadinha, vamos pegar para o primeiro exemplo. Aqui é um Dual Core, aliás, minto, aqui é um Athlon X2, mas é um Athlon X2 bem forte, certo? Aqui ele está com 2 GB de memória RAM, e olha, aqui ele está em 17 FPS. Só que por ter só 2 GB de memória RAM, aqui eu não cheguei a abrir. A hora que você vai para frente, ele oscila muito. Os FPS acabam caindo aí, por causa desses 2 GB. Em alguns instantes cai para 10, 8, 3, congela pra caramba, ó. Já começou a congelar, tá vendo? Mas é por quê? Não é por causa das 2 GB de memória RAM. Entende? Não é só por ser um processador de 2 núcleos, certo? Ou seja, eu vou pegar uma outra máquina aqui agora. Aqui é uma GT 640 GDDR5. É uma placa de vídeo que aguenta de boa e o processador é de 2 núcleos. Ele até aguenta o processador, mas esses 2 GB de memória RAM não aguentam, certo? Vamos pegar o próximo exemplo aqui. Aqui eu já tenho também um processador de 2 núcleos, certo? Aqui estou numa parte do cenário que trava muito mais do que lá. Só que com esse processador de 2 núcleos, só que com 4 GB de memória RAM, ele aguenta um pouco mais sossegado, ó. Aqui naquela máquina lá ele está travando demais. Ou seja, se você tiver com um processador de 2 núcleos, ele até aguenta, só que tem que ter um kitzinho de uma placa de vídeo e no mínimo os 4 GB de memória RAM rodando forte. Você fala, tá oscilando muito, tá travando. Tá travando, mas ainda dá para você se divertir, certo? Não é uma coisa assim, absurda. Ou seja, aqui só para relembrar, aqui está um Dual Core, um E5800. Só que já está com seus 4 GB de memória RAM e uma plaquinha de vídeo, uma 550 Ti. Eu acho que é a configuração que muita gente roda, certo? Ou seja, está oscilando pra caramba, mas já dá para se divertir. Aqui está numa resoluçãozinha um pouquinho mais alta, mas mesmo assim, a resolução não importa tanto, porque não falta na placa de vídeo, e sim na parte do processador e justamente na parte do processador e da memória RAM. Eles falam, mas o meu Dual Core aqui, esse modelo novo, é aquele 1155 lá, que é aquele G2030, G30 alguma coisa. Beleza, eu tenho uma outra maquininha aqui para testar, para mostrar para vocês, que está rodando com um processador desse. Você olha, a 30 FPS, 2 GB de memória RAM, beleza. Só que pelo fato, a plaquinha de vídeo, uma 6670 também aguenta de boa. Só que pelo fato dos 2 GB da memória RAM, a hora que, dependendo do cenário que eu tô, congela pra caramba. Quer ver? Vamos tentar avançar um pouquinho aí. Nem que o vídeo fique um pouquinho extenso, mas só pra... já começou os congelamentos. E por que acontece isso? Não é pelo processador. Aliás, o processador está contribuindo também porque são só 2 núcleos, certo? O ideal seria ter 4. Mas ele até aguenta se você tiver um forte, que é o exemplo daqui. Eu, em vez de já ter avançado, né, lá para a parte principal, mas quer ver a hora que chegar... A hora que começar a aparecer zumbi, os 2 GB de memória RAM, isso que aqui tá, são 2 GB, só que são DDR3 e é uma placa totalmente nova, né? Ó, como tá caindo, quer ver? Vocês vão ver, na hora que começar a juntar zumbi aqui, galera, é muita queda mesmo. Sem contar o load eterno, né? Por causa dos 2 GB de memória RAM, a máquina tá sofrendo. Então, querendo ou não, vai prejudicar muito a diversão na hora que você cair lá na cidade, que estiver no meio da galera. Tem que ter um processador de 4 núcleos, ou se você tiver um de 2 núcleos, ele até roda. Só que tem que ser com 4 GB de memória RAM e uma placa de vídeo legal para acompanhar o processador de 2 núcleos. Beleza? Então já temos a conclusão. Agora vamos pular para as máquinas de 4 núcleos aí de processamento. Aqui meu filho está jogando, olha lá que bonitinho. É um Core 2 Quad, aliás, minto, aqui é um Phenom X4. É um processador antigo pra caramba, galera. Essa parte aqui que muita gente está travando, olha, está rodando normalmente ali acima de 30 FPS. Isso com 4 GB de memória RAM. E olha só a montoeira de zumbi que tem aí. Você olha aí nos vídeos aí, todo mundo se queixando que tá travando pra caramba nessa parte, ó. O tamanho dessa explosão já
já prova, ó, o tempo todo acima de 30 FPS. Vou cuidar meu carro. Certo? E é um Phenom 2X4. É um Phenom processador antigo pra caramba. A plaquinha de vídeo é uma 7770. Não, vou matar tudo junto. Toma. E tem só 4 GB de memória RAM. Ou seja, 4 GB de memória RAM é o suficiente. Beleza? Outro exemplo aqui, eu tenho também um Core 2 Quad, que é um processador concorrente da época. Quieto, Toninho. Tem 4 GB de memória RAM. Aqui é a parte que mais trava, certo? E se você for ver, ela está rodando liso também. Por quê? É um processadorzinho de 4 núcleos, mesmo sendo antigo. É um Core 2 Quad, certo? A plaquinha de vídeo é a mesma que eu testei lá naquele primeiro Dual Core, lá que ficou totalmente travando. Só que lá estava com 2 GB de memória RAM e aqui está com 4 GB de memória RAM. Lá estava com um processador de 2 núcleos. Aqui já é um processadorzinho de 4 núcleos, mesmo sendo um de clock baixo. Olha só a diferença, galera, como roda bem mais de boa. O tempo todo, sem oscilar nem nada. Perfeito? Então, já tem mais uma noção do requerimento mínimo. A próxima maquininha que eu vou mostrar para vocês, deixa eu pegar um pouquinho meu super celularzinho, que aqui é um pouquinho mais apertado, é um i5 2500K. Aqui ele está rodando com uma GTX 560. Ó, a mesma coisa, mesmo cenário, com i5. Tranquilo e calmo aí a seus 30, 40 FPS. Ou seja, essa história de estar dando bug com quem tem 4 GB de memória RAM é na verdade a parte de configuração de máquina, às vezes que não está tão afiadinha, que minhas máquinas aqui estão bem afiadas. Eu fiz outro vídeo aí de manutenção mostrando aí como deixar a máquina rápida mesmo você trabalhando ela no limite. Aí eu deixei mais uma maquininha aqui pra gente testar, esqueci de mostrar pra vocês. É um outro Core 2 Quad, certo? Aqui está uma GTX 465. Olha, essa parte aqui porque ele está muito cansado e com fome, por isso fica tudo vermelhão aí. Mas aqui... aqui acho que tá... Aqui está em Full HD também, então por isso que está atrapalhando um pouco. Mas ao tempo todo também acima de 30 FPS. Isso que é um Core 2 Quad, que é um processador antigo, certo? Uma plaquinha de vídeo também antiga, porque essa placa já tem mais de 4 anos de lançamento, que é a GTX 465, e com 4 GB de memória RAM. Ou seja, a história do jogo está dando problema aí é muito relativo. Envolve muito a maneira como a máquina está configurada, que as minhas estão bem afiadas aí. Eu fiz um videozinho de manutenção para ensinar a deixar assim. Ou seja, 4 GB é o suficiente. Se você tiver 6 GB, 8 GB, melhor ainda. Se você tiver... todas elas aqui, nenhuma delas estavam testando com 4 GB. Aliás, com 8 GB. Nossa, com o tamanho do machado? Tá, chega de fazer gracinha. Vai lá, mata alguém lá. Chega de fazer gracinha. Olha que pai, isso aqui é... Beleza, galera? É isso, ficou um vídeo aí sem corte. Se eu errei alguma coisa, dá um toque. Se ficou em dúvida na configuração das placas de vídeo, eu vou passar aí na descrição. E se você falar assim, tem o videozinho de manutenção, também vou passar o link aí ensinando a fazer toda a manutenção que eu faço aqui nas máquinas. E que deixa ela bem afiadinha para os jogos. Sempre atualize os drivers, sempre... Aliás, veja aí, galera. Um abraço, qualquer coisa a gente se fala nos comentários.